Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Pod Estúdio Podcast. Hoje com uma convidada especial, vinda diretamente de Pociúncula, uma cidade que eu gosto muito, já trabalhei bastante em Pociúncula também, já fiz alguns trabalhos lá, tenho amigos em Pociúncula, né? E essa convidada também, ela já foi empresária, ela é empresária, né? Já teve negócios aqui na nossa cidade, em Bom Jesus, né? E hoje ela tem algumas empresas na região e em Porciúncula também, né? E ela está vindo, disponibilizou o nome dela para ser pré-candidata, para ser candidata, né? E ela é a pré-candidata a deputada estadual no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente fica muito feliz porque é uma empresária, é uma pessoa do nosso setor, da nossa área, né, do empresariado, que a gente sempre fala nos nossos programas aqui, né, sobre a questão empresarial, né, a importância de fortalecer, né, esse setor que tanto passa por dificuldades, por problemas no nosso país hoje, né, que se a gente começar a falar que não termina, né, a questão de Verdade. carga tributária, de cobrança e tudo, e a gente está muito feliz por ela ter aceitado o nosso convite, né, que é a empresária psicóloga, né, Miriam Porto. E é um prazer te rever, Miriam. Eu já fui cliente dela na loja dela aqui em Bom Jesus, né? Era a loja dela, né? Isso. E ela é irmã de uma grande amiga também, da Adriane. Com certeza vai assistir esse programa também, né? Com certeza, E Clube é Man, nossa Clube loja, né? Man, né? Que era, né, da Miriam. Então, Miriam, eu queria te agradecer, né, pelo convite mais uma vez, né? E queria, né, a gente começar a conversar, né, mais falando da questão, é, primeiro de onde vem, né, a Miriam Porto, né, como que começou isso tudo, né, de ter sido aí você também falar sobre a questão política, né, de como veio a ideia de ser prefeita e foi a primeira prefeita eleita da história de Porciúncula, primeira prefeita mulher, né, da É. história de Porciúncula, né, um feito. As pessoas acham que isso às vezes é, né, a coisa pequena, né? Mas na época, né, era uma dificuldade muito grande de se eleger uma mulher, né? Hoje já tem a lei que ajuda, né, as mulheres a ter né, uma participação maior na política, né? Então eu queria que você falasse sobre isso, a gente conversar, né, falar sobre a família, né, os seus pais que estão vivos, graças a Deus, né? E de onde vem, né, tudo isso aí que você juntou, né? Eu costumo dizer, Sandro, que, bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui em Bom Jesus e dizer que, assim, eu nunca abandonei Bom Jesus, né? Embora a loja não seja nossa mais, minha e da Adriade. Nós temos muitos amigos aqui, um carinho muito grande pela cidade. A Mirna, lá do Chamego Bom, o meu cunhado de Acre, que eu falo com ele que ele não é um cunhado, ele é um irmão, né? Doutor de Acre. De Acre é fantástico, né? A Adri que dá um suporte muito bom. Então, assim, é, Bom Jesus tem uma história muito interessante. Quando eu casei, eu ainda fazia faculdade, eu fiz psicologia, né, no Rio, na PUC. E quando eu me casei, o meu ex-marido, Jorge Thanos, sobrinho do Tio Salim, tem a Ah, família família toda daqui. daqui, né? E o Jorge, na época, ele veio fazer ultrassonografia aqui, que estava Uhum. começando, aquilo estava tudo na moda. E hoje, meu filho, o Hugo, por exemplo, é radiologista, puxou o pai, e a minha filha, a Georgia, é intensivista. Então, assim, os filhos totalmente na área da saúde, né? Então, assim, quando eu me casei, isso lá para, sei lá, tem bastante tempo, eu morei aqui em Bom Jesus, morei ali no Ó, edifício La Mônica. olha. Ali nós construímos, assim, ciclos de amizade muito, muito legais, né? Com os médicos, né? O grupo tinha aquele clube lá dos Clube médicos. dos Meu Médicos. Deus, a gente ia para jogar baralho, pescar. Uhum. Então, assim, eu tenho uma história com Bom Jesus muito legal. E depois como empresária aqui também. E hoje, assim,
trazendo esse projeto novo, que a gente costuma dizer que não é um projeto, né? A gente traz sonhos, a gente tem Uhum. sonhos, né? E a gente espera concretizá-los. Eu Se acho Deus que quiser. a gente não pode perder, né? A gente não pode Sim, deixar de sonhar, né? sim. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. E a minha vida é uma vida muito cheia de. É bem complexa, mas muito interessante, muito legal. E de onde veio isso tudo que você está perguntando? Isso tudo veio do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que não estudou, saiu de casa com 13 anos de idade. E tem uma história do meu pai que é muito engraçada, que acho que vale um programa nosso em algum momento com ele. Ah, legal. Seu Seria, Aristides faz nossa, um mãe. programa, 91 anos, lúcido, e ele conta que ele foi vender mexerica na porta da fábrica da cidade de Miraí, e que lá eles, assim, um chamava de um lado e pegava a mexerica, o outro do outro lado e pegava. Ao final da história, ele ficou com uma cesta vazia e sem dinheiro nenhum. E a história que ele disse que ele chorou muito e que ele disse que ele não queria aquilo para a vida dele e que se algum dia ele se casasse, tivesse filhos, ele queria que ele ia fazer o que tivesse que fazer, trabalhar muito para que os filhos pudessem estudar. E assim ele fez. E o papai, com essa história toda, foi para Porciúncula. Eu tinha 2 anos de idade, eu nasci em Barão de Monte Alto, Conheço, Terra Boa. terra Tenho boa. muitos amigos lá. Barão, já vários prefeitos de Barão são parentes, né, nosso. Tem o Inclusive o Augusto. doutor Périx. O Augusto foi professor meu aqui no Colégio Agrícola, Sim. grande amigo, Augusto. O Augusto, pra você ter uma ideia, olha que legal, o mundo é pequeno, né? O pai do Augusto era farmacêutico em Barão. E eu nasci pelas mãos dele, Olha. porque não tinha médico naquela época, isso há mais de 60 anos, né? E assim, o Augusto também muito querido, e outros, né? O Ivan, o meu irmão, que já foi prefeito também, Carlos Sérgio. Então, assim, Barão teve seu irmão foi prefeito lá. Sim, meu irmão foi prefeito em Porciúncula também. Nossa. Carlos Sérgio foi prefeito em Porciúncula. Quando Carlos Sérgio foi prefeito, eu já sonhava ser vereadora. Uhum. E eu já imaginava. A gente tem uma maneira de ver as pessoas, a maneira de ajudar as pessoas, tanto eu quanto o Carlos Sérgio. Nós achamos que a política é uma das melhores maneiras que a gente tem de ajudar o maior número de pessoas, que é através da política. Sim. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam comigo assim, poxa, você tem coragem, você vai entrar de novo, você hoje é vereadora, já fui prefeita, vou falar um pouquinho desse passo longo que foi ser prefeita, né? A primeira mulher, e muitas vezes a gente sofre um pouco com o preconceito, mas nós demos uma virada muito, muito legal na prefeitura de Porciúncula. A sua gestão foi muito reconhecida, sim, né? Na região toda, né? Muito reconhecida. Nós fomos naquele momento de crise, né? Eu lembro disso. Que era a crise no estado, era uma crise muito grande. Porciúncula foi um dos poucos municípios que saiu com superávit, que deixou as contas em dia, e o que o povo fala, né, faz muita questão de falar ficha limpa, a gente tem muito orgulho com isso, sim, porque nós precisamos de políticos honestos. E hoje o seu mandato você tem quantos mandatos? Qual o mandato como vereadora? Vereadora agora, eu era suplente. Ah, tá. É o seu assumi primeiro. a cadeira a primeira vez. Assumi a cadeira ano passado. E estou muito feliz. Eu acho que nós conseguimos, após a entrada da Miriam na Câmara, no Legislativo, humanizar um pouco mais. E eu acho que isso faz falta.
as pessoas estão precisando de diálogo, né? Uhum. Não basta só brigar executivo com legislativo, não. A gente precisa de construções, É isso que eu ia te de perguntar. pontes, Você né? agora como vereadora, você tem uma visão assim de que, quando eu era prefeito, se eu soubesse que o vereador teria que fazer isso aqui, essa parte aqui, e para você lidar melhor com a Câmara ou com as leis, entendeu? Teria sido interessante você ter sido vereadora para aprender, ajudaria muito a você ser prefeita, e isso também ajuda você também nessa questão do deputado estadual, Olha, né? eu vou te falar com toda a pureza de alma. Eu não mudaria em nada a minha administração Uhum, como prefeito, em uhum, nada. Tive N barreiras com a uhum, Câmara, o que hoje nós procuramos ajudar, né? Desculpa. Na época, foram muitos obstáculos que uhum. eu tive, mas muita pressão. E eu acredito que aí, pelo fato de ser Você é mulher, mulher, na época, né? na época, Né? naquela época, eu acredito que o fato de ser mulher e, e de não aceitar determinadas situações, isso foi um dificultador, mas ao mesmo tempo me manteve íntegra. E eu acho que assim, integridade, transparência, a gente não pode abrir mão Ô, disso. Miri, e também por você ter sobressaído a sua gestão também, isso aí também gera muito, né, a questão cidade interior, né, aquele ciúminho, aquela Sempre invejinha, tem, né, né? Sempre né? tem. Para você ter ideia, o prefeito que me sucedeu, ele em vários momentos, até em podcast, em momentos de entrevista, ele sempre relatou que eu fui uma pessoa muito austera, muito íntegra na administração pública. E realmente, naquele momento que a gente estava comentando aqui, né, das dificuldades que o Estado Uhum. passava, exatamente 2013, 2016, quer dizer, nós conseguimos manter a integridade do município. Organizamos a prefeitura, deixamos as contas todas em dia. E assim, eu vou te falar, isso é muito orgulho, porque Uhum. não foi isso que nós vimos, na verdade, na maioria dos municípios, Uhum. né? Uhum. Foi uma crise que foi muito, muito complexa, porque naquele momento a crise, ela não foi só financeira, Sim, ela foi moral também. sim. Nós tivemos Mudança de governo. governadores que caíram e caíram, e hoje a gente tá vendo uma reprodução dessa crise moral na LERJ. É. Isso é uma coisa que me fez assim, fez a Miriam pensar e fortalecer a ideia, assim, do convite que eu recebi, né? E a gente vê que a gente pode fazer diferente. Eu acredito que nós podemos fazer diferente. Ô, Miriam, a gente como empresário, a gente torce muito, entendeu, para, Uhum. né, empresários da nossa região, como você, né, que tentem conseguir uma vaga lá para representar a gente, né, porque a gente é uma região que, apesar de ter poucas oportunidades, é uma região muito rica. Só falta projetos, né, como a gente estava Exato. conversando, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande com o agroturismo, a gente tem uma oportunidade muito grande com a agroindústria, né, que a gente estava conversando, com ciência e tecnologia. Então, eu assim, eu acredito muito na nossa região, que ela Eu consegue acredito. prosperar. Então, mas a gente precisa de mais representantes, entendeu? A gente precisa, né? Eu costumo dizer que só quem está aqui, você já viu isso, né? Sentiu isso na pele. Só quem está aqui sabe É, das dificuldades e é, das potencialidades que nós temos. é. E eu não sou de ficar reclamando, não. Eu acho que, assim,
as dificuldades, elas surgem para que a gente crie alternativas para que a gente possa virar o jogo. Porque senão a gente não vai crescer nunca, Ficar né? só, quem sabe, Só no reclamando? futuro. Não. E outra coisa importante, ô Sandro, é ter pé no chão e conhecer a nossa região como um todo. Eu sou aqui do Noroeste, eu conheço o Noroeste como um todo, né? E eu vejo como ele pode ser mais trabalhado, quando ele pode ser. Muitas vezes, assim, o Noroeste, infelizmente, para os governadores, ele só aparecia na época das eleições. Não, e esse último nem na eleição veio aí. Só na Eu acho época das absurdo. eleições, fazendo um Absurdo. asfaltozinho ali. Você pode ver qual a época dos asfaltos, próximas eleições, entendeu? É um absurdo um governador não ir em todas as cidades do estado, né? Eu Uma acho vergonha. que é uma vergonha. É uma vergonha. Porque, assim, ficar atrás de uma mesa, eu tive a oportunidade, fiquei atrás de uma mesa muito tempo. Talvez isso até mudasse um pouco. Talvez eu tivesse saído um pouco mais de trás da mesa e tivesse ido para a rua. Mas naquele momento era um momento muito especial. Você precisava fazer conta de tudo, você precisava estudar tudo, você precisava achar alternativas para tudo, para que você conseguisse sim sobreviver, pagar os salários em dia. Você imagina você chegar ao final do mês e você não conseguir pagar o salário dos seus funcionários? Que é uma renda, né? Para o município pequeno. Não, para o município pequeno, né? É uma renda para muita gente, né? Para o município todo, né? Sim. Você atrasa, dá problema no comércio, dá problema no supermercado. Tirando a prefeitura, né? Que é o maior, por exemplo, Porciúncula, que é o maior empregador, é o terceiro setor, né? Você vê que o comércio foi valorizado na minha época com toda a dificuldade. E assim, eu era comerciante, continuei, e a gente assim teve um olhar diferente para o comércio, mas infelizmente não tinha recurso. Não tinha recurso para nada. Você sabe que a coisa foi feia, né? Hoje a gente tem recurso. Hoje o Estado tem recurso. Com bons projetos, mas ele não está sendo bem aproveitado. Se a gente tivesse projeto, que agora eu já recebi uma aula, estou encantada já, amei já a questão da FIPERJ, dos projetos todos, da FIPERJ, eu estou aqui, estou aprendendo muito. Eu vejo muito, como você falou, né? Eu falo muito, tá, Sandro? Não. De vez em quando você pode me cortar. Não, mas aqui, Miriam, só te cortando um pouquinho, a gente criou esse estúdio com o intuito de ouvir histórias. Igual, por exemplo, você falou do seu pai aí, já vamos marcar aqui pro seu pai vir aqui. Porque, assim, a gente gosta de vir aqui, de trazer pessoas para ouvir histórias. A gente criou o estúdio com esse intuito, entendeu? O intuito principal de conhecer histórias, né? E isso para mim é enriquecedor, né? Para mim é uma maravilha. Eu assim, eu adoro. Não é à toa que eu gosto de viajar muito, porque eu gosto de conhecer histórias, conhecer pessoas. Por que é daquele jeito ali, entendeu? Então você fica à vontade, entendeu? A gente está aqui realmente, a gente está aqui realmente para ouvir, né, e te conhecer, né, para as pessoas conhecerem você também através das redes sociais que a gente vai divulgar depois, entendeu? E saber quem é a Miriam, entendeu? Que as pessoas eu já te conheço, entendeu? Mas eu queria realmente que as pessoas te conhecessem, né, para ver a oportunidade que a gente tem. Né, que as pessoas reclamam tanto que a gente não tem a oportunidade de ter pessoas boas na política para a gente escolher, né? E a gente você está se disponibilizando, né? Então, pessoas de bem, quando se disponibilizam a entrar na política, a gente tem que ir, né? Tem que agarrar, né? Tem que agarrar, né? Eu falo que nós só vamos conseguir mudar a nossa realidade
exatamente quando nós escolhermos bem Sim. os nossos políticos, né? Muitas vezes as pessoas escolhem, é o partido tal, é o partido tal, e esquece de olhar a pessoa que ela está colocando. Então, nós somos seres humanos, né? Passíveis de erros, né? De acertos, mas a gente precisa escolher, Sandro. A gente precisa escolher bem. Uhum. Se nós não escolhermos, e se nós também, é, não vou votar, não vou porque eu já não concordo, eu estou revoltado com a política. Eu estava fazendo uma analogia com o Jogo do Brasil. As pessoas sabem quem são os jogadores do Brasil, os jogadores de Portugal, tal, tal, tal. E muita gente não sabe quem são os deputados que estão lá Não. na Alerj. Não. Muita gente não sabe quem são os deputados que foram excluídos da Alerj agora, que caíram da Alerj. A gente precisa saber. É. Assim como é o futebol, a política faz parte da nossa vida. Eu adoro assistir, às vezes, o jogo do Vasco com meu pai, que meu pai é vascaíno, e eu aprendi com ele a ser vascaíno. Olha lá, olha lá. Viu? Gostou, né? Mas assim, eu não sou fanática pelo futebol, mas eu respeito muito. Mas meu pai é apaixonado. Mas eu acho que a nossa responsabilidade, Sandro, em levar as pessoas às urnas, fazer com que as pessoas voltem a votar, a acreditar. Sim. As pessoas precisam acreditar, gente. A mudança depende de nós. É, Nós, todos nós, não só dos políticos. verdade. A mudança depende das pessoas e das escolhas que as pessoas fazem, né? Verdade. Ô Miriam, e assim, o seu pai, né? Você estava falando do seu pai nessa história toda. Seu pai também foi político? Não, Só não. comerciante? Comerciante, ele foi para Porciúncula, eu tinha 2 anos, ele foi comerciante de Porciúncula há quase 60 anos. Uhum. Aí depois eu acabei pegando a loja com a minha mãe. Aham. Era loja de quê? Era tipo um bazar, era uma Entendi. loja de departamento, era uma Entendi. loja pequenininha, que depois que nós entramos, que eu entrei com a minha mãe, meu pai empolgou, porque eu acho que, na verdade, ele se sentia muito sozinho. Ele fala, eu não quero é ter que pagar duplicata de novo, aquela coisa de todo mês, todo dia tinha conta para pagar. Aham. E quando nós nos preocupamos, que meu pai falou assim, eu vou aposentar e eu vou viver da aposentadoria, eu e meu ex-marido falamos, isso não vai dar certo. Viver de aposentadoria no complicado. Brasil é complicado. É. E aí eu precisei assumir a loja junto com eles, com a minha mãe. Falei, assumo se a minha mãe ficar junto, porque até então a minha mãe ficava em casa, ela não participava daquele contexto Uhum. todo. E a minha mãe sempre foi muito dinâmica, uma mulher muito bonita, muito elegante, aquela coisa toda. E foi aí que nós colocamos a mamãe para trabalhar. E aí ela ficava na loja, eu morava em Itaperuna na época, ia, voltava, ia, voltava. E nesse momento eu precisei abrir mão de uma das minhas paixões, que era a psicologia. Entendi. Eu trabalhava tinha consultório, trabalhava no hospital, na época o Hospital da Criança, ativa a minha área é infantil e juvenil. E aí eu tive que optar, porque eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 9 da noite. Isso, assim, é um conselho que eu deixo para as mulheres que eu amo tanto e que eu falo tanto para as mulheres. A gente precisa trabalhar muito, sim, e eu vejo as mulheres com uma garra, com uma força que poucos homens têm. Não, as né? mulheres tá tomando conta hoje, Não, né, as Miriam? mulheres, eu acho que Lá em casa, a aí. última palavra é dela. Eu acho que se tiver algum que não seja, é exceção, né? Mas eu via que, assim, eu estava deixando meus filhos de lado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma opção. Vou trabalhar na loja porque meus pais precisam. Então, assim, eu já cuido dos meus pais com muito carinho já de muito tempo. Então, a gente tem uma parceria, a gente se cuida, né? Meus pais, eu
eu moro com eles hoje para Uhum. poder estar com eles, Ah, isso é bom. para que eles não fiquem sozinhos. E meus irmãos são muito parceiros, chegam juntos também. Mas o que eu estava falando das mulheres, que naquele momento eu sentia que eu precisava deixar alguma coisa. Uhum. Mas eu vejo, o Sandro, as mulheres com um potencial muito grande, né? Eu vejo assim, tem hora que eu faço tanta coisa. Até a Nanda falou comigo outro dia assim: vamos pegar um pouquinho, filmar você o dia todo para a gente ver quanta coisa você fez, porque só do que você falou comigo, que você fez hoje, eu já estou cansada. Eu falei, mas é assim mesmo, a gente acorda às 6h20 da manhã, né? Vê café lá em É, a casa, eu vejo mulherada é para os diferenciada. pais, para mim, e chego em casa É, tarde, jantar, aquela coisa, e o trabalho não para, é. né? A minha esposa, por exemplo, ela chega domingo em casa, vai aspirar a casa, vai limpar banheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu não aguento isso não. Chega domingo, eu quero ver televisão, não quero nem encostar na mão na vassoura. Mas não tem jeito, não tem jeito. E eu tô vendo agora esse período também, né, de pré-campanha, agora que Correria não tem total, jeito, né? agora que o negócio É. ficou mesmo. Hoje, você imaginar tudo que eu já fiz, porque eu já trabalhei também na empresa em Itaperuna. Uhum. Então, a gente já teve uma reunião de manhã importante, já trabalhamos na empresa Conciliar, né, essa questão, né, conciliar, da pré-candidatura com o trabalho, né, de mas empresário. mas tem que ter equilíbrio, aí a É. gente consegue organizar, né? Meus filhos são muito. O Hugo é muito empreendedor e é muito firme nas Aham. posições dele. E a Georgia é mais médica mesmo, né? É Uhum. mais médica mesmo, mas assim, pega no colo também quando Aham. precisa, né? Ô, Miriam, e assim, essa questão assim, quando você resolveu ser prefeita, como é que foi isso? Como é que como é que eles dizem, o bichinho da política picou em você? Né? Tipo assim, porque assim, lá em casa, a minha esposa, ela chega a época de política, toda hora bate um na porta lá, vamos ser candidata. Você tem um potencial enorme e tal, tem perfil, não sei o quê. Como é que foi isso? Assim, a dificuldade de conseguir mulheres, né, com perfil político não é muito fácil, Não, né? não. E porque às vezes as pessoas são muito técnicas, mas a gente precisa ser técnica, né? Precisa ser gestor, mas tem que ser político também, Sim. né? Então você tem que olhar quem está lá atrás, você tem que pensar que você tem que. E a psicologia me ensinou muito. Na psicologia, a gente aprende a ouvir, a observar, mais Ajuda do que muito, né? falar, né? Então, eu acho que a psicologia, eu acho não, eu tenho certeza. Posso falar esse negócio de eu acho, não, porque é horrível. Eu tenho certeza que a psicologia me ajudou muito. E quando eu me tornei prefeita, eu era candidata a vereadora de Porciúncula. Entendi. E meu irmão, candidato a prefeito. Ele já tinha sido prefeito uma vez, ficou um período e depois ele voltou e ele era o candidato a prefeito. Só que naquela época o Carlos Sérgio tinha ficado com um processo no Uhum. Tribunal de Contas e aquele processo estava para ser julgado, já estava em Brasília e todos os advogados acreditavam que ele ficaria liberado, tanto Entendi. é que, sei lá, 3 dias depois da eleição, o processo dele foi liberado e ele foi aprovado. Só que eu já era candidata a vereadora e naquela época podia, hoje você tem que esperar acho que 45 dias, É, 2 meses se eu não me engano, para poder lançar um substituto, né? sim. Mas eu consegui na semana da eleição substituir o meu irmão. Ah, entendi. E foi assim, foi uma loucura, porque os advogados ligaram para ele e falaram assim: Carlos Sérgio, nós acreditamos que nós vamos ganhar,
Mas pode ser que não resolva a tempo, pode ser que você ganhe eleição e não leve, e aí a gente está sugerindo que você substitua, que você coloque uma outra pessoa no seu lugar. E aí foi aquela loucura, né? Quem colocar? E na época nós tínhamos um padre muito querido, o padre Lamar, Monsenhor Lamar, muito conhecido. O Monsenhor Lamar conversando conosco, ele falou: "Ei, é tudo igual, é feita do mesmo pano, troca, só vira assim, o homem que virou mulher", foi assim, foi uma coisa muito engraçada, e ele usou muito isso em momentos, né? E na verdade foi isso. Naquele momento, nós transformamos a campanha do meu irmão, era verde. Isso é legal porque é um fato que isso foi matéria, assim, eu fui procurada por vários jornais, São Olha Paulo, só. o pessoal queria a nossa matéria de todo jeito, porque foi uma coisa, assim, muito louca. E nós transformamos a campanha do meu irmão verde, em rosa, que era a minha campanha. A minha era rosa de vereadora. Uhum. Lacinhos, laço de fita, as pessoas passavam com os carros para a gente poder botar um laço Amarrar. rosa. As pessoas nas casas amarravam laço de fita rosa. E isso mexeu muito com as pessoas, porque meu irmão era muito querido, sempre foi muito querido, até hoje. Tem uma clientela absurda, ele é pediatra, alergista, Uhum. trabalha pra caramba, e ele é muito querido ainda. O problema disso tudo é que o candidato da oposição era meu ex-marido. Não. Vê se dá para você entender Nossa. a complexidade da história, né? Até então, eles estavam competindo, meu ex-marido, com meu irmão. Só que chegou um momento que eu fui competir com ele. Aí entrou uma questão familiar, né? Meus filhos ficaram chateados naquele momento comigo. Mãe, você não pode fazer isso com meu pai. E eu falava para eles assim, mas eu não estou fazendo nada contra o seu pai. Eu estou ajudando o meu irmão, que é tio de vocês. E o Jorge é muito conhecido aqui em Bom Jesus, o Jorge Thanos, né? Sobrinho do Tissalim. Tem amigos aí, Altevé, o pessoal Sim. todo, que eles adoram essa história, né? Que fala assim, perdeu da ex-mulher, apanhou da ex-mulher. Mas, assim, foi uma campanha muito bonita, mas foi uma campanha, assim, muito louca. Porque em 3 dias eu saí de vereadora para ser prefeita. E aí foi a história, porque a Miriam não tinha se preparado para ser gestora. E a Miriam gosta de se preparar para as coisas. A Miriam tinha se preparado para ser vereadora. Eu estava fazendo curso de vereança, vários cursos e tudo mais, né? E só que quando eu entrei, eu já tinha feito gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, estava sempre estudando gestão. Quando eu entrei na prefeitura, eu falei, peraí, eu comecei a ver umas situações na prefeitura que me incomodavam muito. As pessoas tratavam a prefeitura como se fosse casa da mãe Joana. Não sei se você conhece esse termo. Sim. Que não tem dono, né? E eu comecei a ver aquilo e comecei a levar a parte do empresarial lá para dentro. A gestão. Não, isso aqui tem que ter dono. Peraí que isso aqui tem dono, né? E aí procurei um curso de gestão pública, fiz com a minha procuradora, Maria do Carmo. Chegava sexta-noite, sábado, a gente estudava o dia inteiro. Eu só Olha que saía, interessante. estudávamos o dia inteiro. Você já como prefeita? Já como prefeita. Convidei. Nossa, exceção, hein? Eu acho que. Até hoje. Não, e não tinha. Até na nossa turma eram vários vereadores, vários secretários, mas assim, procurador e prefeito só eu. Um gestor hoje se preocupar em se aperfeiçoar para realmente entender a questão da gestão, né, na técnica mesmo, né? Eu acho que isso é um pouco da mulher.
É, A eu gente acho que quer a fazer mulher a coisa, a ela é gente mais quer fazer a coisa persistente. correta, Eu acho também. né? Não dá para a pessoa É, entrar numa um jeitinho, prefeitura. não. A mulher não tem, Não, não gosta não, muito de não, jeitinho, não, não. não, É, não gosta, entendeu? verdade. E foi assim. E dessa forma nós conseguimos organizar a prefeitura. É, tivemos um problema lá que às vezes o pessoal comenta: ah, você deixou as praças quebradas. Deixei, porque foi o governo do estado, foi uma verba do Somando Forças, que na época foi muito falada aqui, Reformou um monte de praça. mandou todo mundo quebrar tudo e o dinheiro depois não veio. Só que aí que eu falo que entra a gestão à frente, né? A pessoa que tem o lado privado, que não é só político, Sim. ela bota para pesar. Então eu pensei, falei, poxa, eu tô com um recurso, eu sabia que eu tinha em torno de 4.800.000 positivos, com tudo em dia, Sandra. As farmacinha abastecida, os PSFs, as unidades básicas todas com medicamento, com tudo que ela que precisava. A educação, com tudo abastecido, o caminhão frigorífico que nós adquirimos, e a gente tinha peixe, dava peixe para as crianças, um Olha só. capricho muito grande, né? A assistência toda equipada, eu falei, não, eu vou preferir deixar tudo organizado para o próximo prefeito, e vou preferir, eu poderia pegar, sei lá, que era o recurso que o Somando Forças me daria, os 2 Uhum, milhões, vou lá arrumar, dar uma tapeada naquelas praças, o que o prefeito fez quando entrou, deu uma tapeada, uhum. não terminou até hoje, e o atual está tentando, assim que possível, organizar, mas aí é uma história complicada também, porque teve déficit, herdou dívida. Eu entendo que o prefeito, quando herda dívida, ele passa muito Complicado. aperto, né? Complicado. Mas aí, assim, eu optei por deixar o recurso para que não faltasse dinheiro para o funcionalismo público. Uhum. Era a minha maior preocupação. Porque a crise era Eu assustadora na lembro, época. né? Eu lembro disso, Era realmente. assustadora. E a maioria dos municípios também a preocupação era mais ou menos a mesma, né? De pagar em dia o funcionalismo, pelo menos, né? Com E a crise que muitos estava, ficaram né? sem pagar. E Muitos. muitos Aqui ficaram. ficou uns meses aqui, ficou uns meses, É. virou um caos, porque, como eu te falei, hoje nem tanto, porque o hospital hoje é o maior empregador da cidade. Mas na época o município era o maior empregador e assim, atrasava o pagamento dos funcionários, o comércio quase O morria, comércio, né? nossa, Sofria não demais, consegue. né? Sofria demais. Hoje vocês estão com uma riqueza, que é o São Vicente de É, Paulo, né? graças a Mas eu Deus. lembro do São Vicente de Paula praticamente fechando, É, né? Assim como o Porciúncula, quando eu assumi o hospital de lá, ele estava aberto, mas tinha uma dívida trabalhista é absurda, muito as difícil. pessoas já em greve, e nós conseguimos normatizar com o pessoal do trabalho para que fosse Uhum. pagando as pessoas gradativamente, Lá é mas filantrópico assim, também? hoje é da prefeitura. Entendi, Hoje é da prefeitura, na época era filantrópico. entendi. Mas assim, eu acho que a gente precisa muito trabalhar a saúde, Sandra. A saúde, os municípios, principalmente se pensar na nossa região aqui no Noroeste, né, que é uma boa referência para gente. A saúde básica precisa funcionar. Preventiva, né? Preventiva, trabalhar a É, prevenção, as pessoas saudáveis, com as suas vacinas em dia, isso precisa é, funcionar. Isso é 70% dos problemas, é. né? E aí, os hospitais pequenos, segurando a baixa e média complexidade, hoje o nosso hospital precisa de muita ajuda. O Hospital de Laje precisa de muita ajuda, a Natividade precisa de ajuda. Mas a partir do momento que esses hospitais estiverem amparados pelo governo do estado, porque assim, o governo do estado fechou os olhos, É. de verdade. Para os pequenos Sim. hospitais, fechou os Não, olhos, até para os grandes também, né? a gente estava Aqui vocês conversando. tiveram momentos também sem É, receber. é, Imagina,
Um pequeno, hospital né? que recebe tanta gente da região Tem como gente. vocês aqui. Outro dia chegou um artista da Globo aí pra ser atendido aí, o Mentira. marido dela. Veio lá do Rio de Janeiro, entendeu? Porque a A central de referência regulação, mandou né, para cá. mandou pra cá. Então, assim, então ela recebe gente da capital, recebe de Resende, recebe de. Você vê ambulância em tudo quanto é lugar, né? Então, realmente a gente precisa realmente, né? Fortalecer os né? hospitais municipais, né? E Eu você acho vê que se for direcionado direitinho o dinheiro, né? vai, Como é que, olha o que vai. vira, né? Olha, eu estava observando agora, como vereadora, a gente acompanha muito essa questão das verbas. Ficou muito tempo sem receber recurso, o Estado passar Uhum. para as unidades básicas e passar também para farmacinha, para tudo. Então, assim, Pro um exame recurso desse preventivo, né? tamanzinho e as prefeituras tendo que se desdobrar É, para poder compensar todas as prefeituras, tendo que se desdobrar. E aí, assim, eu tenho muita tranquilidade quando eu falo nisso, porque eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que viveu as duas situações. E muitas vezes a pessoa primeiro é vereador para depois ser prefeito, né? sim. Eu fiz o outro, né? O lado inverso. Eu primeiro fui prefeita para depois ser Sim, vereadora, né? sim. E hoje, é, por que da Miriam querer traçar novos voos, alçar novos voos? Eu não sou mais uma criança, né? Uhum. Eu tenho 60, 64 anos, assim, mas 64 anos muito responsáveis são. E a gente começa a ver tanta desigualdade, tantas falhas naqueles órgãos que precisam nos ajudar, o Estado, por exemplo, muitas vezes o governo federal, e sempre tem muito que o governo federal ajuda também, e o Estado a gente também não pode radicalizar. Hoje nós temos deputados excelentes à Sim, frente da Alerj sim, e tem mulheres incríveis lá, mas assim, são poucas, sim, né? Se a gente tem 70 e poucos deputados, a gente tem 10 mulheres, né? E assim, a mulherada precisa assumir o seu papel. precisa. A gente não pode Igual ficar tá assumindo no escondido. empreendedorismo, né? Exato, a mulher Né? empreendedora é fantástica. Né? Eu estive em Raposo esse final de semana, Uhum. Na eu festa sempre lá. vou lá na festa do carro antigo. Uhum. Sou apaixonada, amo os carros antigos, adoro entrar, adoraria dirigir os carros e tal. E eu tive a felicidade de encontrar com as meninas de Santa Clara, que é um distrito de Porciúncula, Ah, eu vi, do café. do café. Elas são assim, sabe, empreendedoras da área As rural. mulheres dos produtores estão bombando Olha, na não, qualidade do elas café. estão passando à frente, assim, Então, elas querem querem. excelência. E às vezes até briga com o marido, não, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é a nossa É salvação. isso, é de excelência que elas É, querem. Então, assim, igual a gente estava falando do produtor rural, da questão de como eles precisam do suporte, como com verba, igual você estava falando, dos projetos que já foram realizados dos pelo editais de Estado, dos fomento, editais, né, né? de fomento, a gente precisa trazer isso de volta. É. Nós precisamos trazer modernidade e transparência para o setor público. E ajudar mesmo o agricultor, ajudar os jovens, fazer com que os nossos jovens fiquem nas suas cidades, mas com condições, Sim, né? Que eles possam frequentar um IF, por exemplo, que tenham direito a uma faculdade. Que maravilha que seria isso, né? sim. E não ter que sair e muitas vezes se expor à insegurança, à criminalidade. Então, a gente tem É. muito o que fazer, Eu acho assim que se a tá? gente puder salvar um de não sair da roça para ir para a cidade, a gente já é uma grande,
uma grande vitória, porque infelizmente é difícil, né? E às vezes eles vêm para a cidade achando que a cidade é fácil também, e às Não vezes é? até pior do que na roça. Eu, Muito por pior. exemplo, eu sou experiência disso. Eu sou, por exemplo, se meu pai tivesse propriedade hoje, estaria muito mais feliz do que antes, né? Antes quando ele tinha. Então, porque eu gosto, é a área que eu sou formado, inclusive, mas a questão vem de tudo das oportunidades, né? É o que a gente falou, a nossa região é uma região muito rica, né? E tem oportunidade do agroturismo, né? De tudo isso que a gente conversou. O café está despontando aí, um dos melhores cafés do Brasil. É o É, a nosso nível de café hoje, exportação também, né? tá. Nós estamos encostados aqui no Espírito Santo, que já está dando banho de exportação, e a Uhum. gente tem que pegar, né, o Miri e pegar um pouquinho disso aí e falar, gente, pô, o Espírito Santo aqui do lado, como que a gente não pode fazer o mesmo? É, a gente tem que Né? tomar um cuidado aí Né? com a questão do ICMS. Né? A gente precisa levar isso mais a Dar uma estudada, sério. né? Por que que a Nós gente é mais caro, andamos né? questionando por que da alíquota tão Porque o alta. o IPVA nosso é mais caro do que o do outro estado, Exato, entendeu? exato. E muitas vezes o nosso café saía, às vezes, para o outro estado exatamente por causa disso, Sim, né? E hoje a gente quer segurar ele aqui. sim, Nós sim. precisamos de pessoas no estado que tenham esse olhar, né? O estado do Trazer Rio riqueza, né? tem riqueza. Se a gente for pensar nas riquezas de Bom Jesus, no quanto Bom Jesus cresceu, a gente estava falando do Festival do Chorinho, Sim. gente, as belezas de Bom Jesus. Eu vou te falar, eu sou bem aventureira e na época que a gente tinha loja aqui, da Clube Man, eu tinha um grupo de que nós saímos para fazer trilha, Trilha. trilha. Então pegava meu jipinho, todo sábado a gente organizava um ponto, e a gente vinha muito por essa região aqui de Bom Jesus, e a gente sempre terminava próximo a uma cachoeira e tomava um banho, era aquela coisa assim, porque é uma adrenalina muito forte, né? Você Sim. marca um ponto lá em cima e vamos subir, né? E E aqui aí tem esse vê, potencial, né? tem o Né? potencial, isso pode ser mais explorado. E aí você pensa, vamos ver, tem a região de Pádua, Saco às Pedras, Sim, um hospital regional que está sendo construído lá, que também pode ser mais um potencial para a gente, para poder sim, ajudar a suprir sim. as demandas de um São Vicente de Paulo, Para andar São José menos, do né? Para o Havaí, paciente andar menos de carro, também, né? isso. Né? E Porciúncula, assim, eu posso falar, né? Porque o voo livre, a riqueza do voo livre É. e o que os E meninos do lá era voo livre, reconhecido, né? não, ainda é Ainda é reconhecido, é o paraíso do voo internacional, livre. né? E eu vi os meninos lá esses dias, o pré-candidato a governador, né, Eduardo Paes, esteve lá e conversando com os meninos falaram assim: a gente precisa de 20 e poucos mil para realizar Olha só, só isso, para realizar um torneio olha lá, que loucura. uma etapa. Então é muito pouco para o que oferece, né? Sim. Aí Você entra a movimenta os FAPERJ com os hotéis, eventos, né? exatamente, Né? entra aí os eventos da FAPERJ, e é um projeto, Sim, né? Se imagina se coloca esse projeto, realiza, faz ele bem feitinho, todo ano vai ter. sim. E pode ter em outros lugares, né? Então, assim, potencialidades nós temos muito.